Fala pessoal, como todo mundo já soube, já deve ter sabido já, nessa última segunda-feira nós desgraçadamente perdemos o Rick Davies do Supertramp. Ele tinha 81 anos, né? O falecimento dele foi comunicado no perfil oficial da banda, em nota assinada pela sua mulher, Sue Davis, que era empresária da banda desde 1984. O Rick já sofria num tratamento contra um mieloma múltiplo, no qual ele foi diagnosticado, ao menos publicamente. Foi dada a notícia em 2015, que na ocasião inclusive ocasionou com que a turnê que o Supertramp tinha marcado naquele ano, chamada Supertramp Forever, fosse cancelada, né? Então desde esse diagnóstico o grupo não voltou às atividades, embora o Rick tenha feito alguns pequenos shows recentemente, entre 2018 e 2019, e recentemente até em 2022 e 2023, mas ele infelizmente nos deixou nesse domingo, um dos músicos mais talentosos, mais expressivos e mais autossuficientes e automarcantes da história, não só da música progressiva que ele fez no grupo em que ele esteve na sua liderança desde a sua incepção, que foi o Supertramp, mas talvez da história do rock, do pop, a gente pode dizer isso, né? O Supertramp sempre foi uma banda no qual eu tenho muito carinho, uma das minhas bandas favoritas da vida. Foi uma perda muito sentimental para mim, porque na minha concepção o Rick era a alma do grupo. E quando eu falo isso, eu não estou querendo desmerecer, obviamente, a presença do Roger Hodgson, outro integrante no qual era co-líder do conjunto desde 1969 até a sua saída do Roger em 1983. Mas sim de ver que muito do estilo composicional, o estilo dos arranjos muito sofisticados, com muitos overdubs e de intensas orquestrações que iam do rock, do pop, do barroco, até influências blues e jazzísticas, essas últimas muito oriundas do estilo do Rick de compor e de arranjar, eram parte fundamental da história, de todo o charme que permeou os principais discos que o grupo britânico lançou, principalmente no que muitos consideram a sua era de ouro, entre 1974 e 1983, na sequência que a gente pode dizer como uma sequência imbatível de álbuns do Crime of the Century ao Famous Last Words. Embora muitas pessoas dissessem, né, que o Rick era uma figura ali auxiliar à história do Supertramp, eu considero ele uma figura pivotal, né? Eu tenho uma história muito própria com o grupo. Eu conheci o Supertramp, eu tinha 10 para 11 anos de idade, através dessa coletânea aqui, Autobiography of a Supertramp. Ela é original de 86, eles tinham acabado de lançar o Brother Where You Bound na ocasião. E a coletânea compreende, essa versão aqui saiu dentro de uma série chamada Minha História Internacional, que saiu no Brasil no meados dos anos 90, que eram coletâneas de artistas do exterior e brasileiros. Tem a Minha História Nacional também, que eram reeditadas no Brasil sob essa chancela dessa série de discos, né? E várias outras bandas tiveram discos lançados nessa coletânea. Era uma coletânea extremamente eclética. Tem desde discos do Dire Straits a Vangelis, ZZ Top, etc. Inclusive um dos meus sonhos de consumo algum dia, né, caso eu tenha mais prosperidade financeira, é, sei lá, achar todos os discos dessa coleção para eu ter, mesmo os usadinhos e etc. E essa coletânea aqui de 86, para mim, já mostra muito bem o porquê eu me apaixonei pelo próprio trabalho do Rick e pelo próprio trabalho do Supertramp. O disco ele já abre com que a gente pode dizer que é a música mais icônica dele no grupo, que é Goodbye Stranger, do Breakfast in America. As músicas aqui estão na maioria em suas versões editadas nas rádios, né, e não nas versões integrais do disco, como é o caso, por exemplo, de Goodbye Stranger, né? E daí em diante foi uma paixão à primeira vista. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu sempre amei muito as composições e o
o estilo das músicas do Rick. Tem pessoas que se dizem fãs do Supertramp e só gostam das músicas do Roger Hodgson e não valorizam tanto as músicas do Rick Davies. E desde cara, assim, eu acho composições como Ain't Nobody But Me, From Now On, que pra mim é a minha segunda música favorita de toda carreira do Supertramp, com ele, né, sendo uma música dele, né, Cannonball, que é, entre aspas, o último hit. Essa música, essa coletânea me fundou muito ao grupo, me apresentou muito bem ao Rick, ao estilo de piano, ao estilo de voz dele. É um barítono, mas é um barítono muito teatral, é um barítono muito versátil. Ele com letras cínicas, com letras muito analistas da solidão e etc. Era um estilo muito mais munducão, diferente das letras do Roger e tudo mais, e até inspirada pela própria vida do Rick. O Rick sempre teve uma vida muito difícil. Ele foi originado de uma família trabalhadora na Inglaterra e etc, onde desde muito novo ele teve que trabalhar para sobreviver, desde o final dos anos 50 com a sua primeira banda Rick's Blues, onde ele era baterista. Ele conciliava a música com atividades de trabalho propriamente fora da música e etc, para a subsistência da família, porque eles não eram abastados. E muito também da proximidade dele ao blues, que a gente percebe durante toda a discografia do grupo, principalmente nos discos a partir dos anos 90, o Some Things Never Change e o Slow Motion, que é o último da banda. São discos no qual você percebe muito essa proximidade de um som bluesy, né, do Rick, que ouvia muito bebop, etc, como até falado no comunicado do John Halliwell, saxofonista da banda, que ele tinha uma ávida e uma gigante coleção de discos voltados ao blues, aos seus vários subgêneros, blues do Mississippi, do Chicago, etc, e ao bebop. Algumas dessas músicas, inclusive, ele fazia cover ao vivo, e essa coletânea aqui é fantástica e etc. Ele tem tudo que vocês precisam do Supertramp, os hits, músicas fenomenais mais dramáticas do Rick, como Crime of the Century, e pra mim a melhor composição da história do Supertramp, que é uma música dele, Ruddy, que pra mim é uma aula de arranjo e pra mim uma composição no qual tudo que de melhor que o Supertramp tem tá ali nos 7 minutos e 15 segundos de duração, uma música puramente progressiva. E depois não tardou para que eu começasse, vocês sabem que eu tenho uma tara por DVDs, e eu começasse a ir atrás de DVDs, etc. Com meu pai também, que sempre foi muito fã de Supertramp, etc. Embora ele seja mais fã das composições do Roger Hodgson, né? E a gente foi atrás, e o primeiro DVD deles que eu tive foi esse aqui, Madrid 88, da turnê do Free as a Bird, de um especial gravado na Espanha, na TVE espanhola. Né? Não é o show completo, é um bootleg. Meu sonho seria ouvir o show completo, entre aspas. Nessa turnê, na época, a banda tinha passado pelo Brasil no Hollywood Rock, naquela edição de 88. Então é um show muito legal, assim, já é sem o Roger, já é com o Mark Hart, que veio a substituí-lo, e é um show também sensacional, muito bem tocado. Eu gosto muito desses shows, eu gosto muito das turnês posteriores a saída do Roger. Acho que a banda ao vivo também tá muito boa. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse show e nesse próximo aqui, que é o último da fase clássica, que foi o meu segundo, que é um show da Alemanha 83, turnê do Famous Last Words, foi que eu amava o fato de vários sintetizadores no palco, vários pianos, vários órgãos assim, que o próprio Rick e os outros músicos, eles iam se desdobrando para tocar. Eu nunca vou me esquecer desse show aqui em Hide in Your Shell, que pra mim exemplifica o máximo do poder do Rick, até nas músicas que não eram dele, que é o caso de Hide in Your Shell, em que tem uma sessão intermediária no meio da música, antes da volta da segunda estrofe, que ele tá tocando órgão num rack de teclados bem no canto do palco, e ele sai para tocar algumas poucas linhas no piano, e ele volta correndo pro rack para voltar
para a próxima estrofe, porque as próximas estrofes tinham que ter os sintetizadores que estavam no REC. Então isso pra mim era a coisa mais visceral. Eu achava isso do cacete, caramba, ele tá correndo do palco. E os vários teclados, pianos, synths, os pianos elétricos Wurlitzer. E esse show aqui, que é o segundo deles que eu tive, eu peguei esse aqui, eu tenho uma história engraçada. Esse show aqui eu vi pela primeira vez num shopping aqui do Rio, que é o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. E lá não existe mais essa loja, tinha um supermercado que era o Extra. E na época eles vendiam DVDs e etc. Ele tinha vários DVDs. E tinha esse aqui, que custava R$5. E eu vi com meu pai, etc. E a gente não... Na hora a gente até pensou, pô, será que a gente leva esse DVD? Que é um show antigo, 83, será que essa imagem é boa e etc. E acabou que a gente não levou pela primeira vez quando a gente foi lá. E depois a gente voltou pro shopping só, única e exclusivamente para levar o DVD, porque eu não conseguia não levá-lo. Então foi fantástico. Esse show aqui é ao ar livre, tem também gravação no YouTube, é um show muito acessível, um dos últimos com o Roger Hodgson. Uma aula aqui também, muitas músicas do Famous Last Words que são do Rick, que eu considero também uma maravilhosa, Waiting So Long e etc. E pra mim o melhor. E o mais recente que eu consegui deles, obviamente, foi o Paris, né? A versão em DVD desse icônico disco ao vivo de 80, né? O DVD tem um tracklist diferente, etc, né? E fantástico também, um must pra ver. Nesse show eu destaco, em termos de performance do Rick, eu destaco muito, claro, a abertura de School e Bloody Well Right. As duas são músicas dele, né? School ele compôs parte das letras e etc. E considero, claro, essa... A gente tem que falar Another Man's Woman, né? Que é a música dele, do Crisis What Crisis. O solo de piano dele é de cair o queixo, é um solo arrasador, um solo ao mesmo tempo sedutor, é um solo que tem um crescendo e ao mesmo tempo é um piano virtuoso, mas não é um piano de muitas notas, é um estilo blues ali que te conquista naquela música e etc. Embora não seja nenhuma música em termos de riqueza harmônica muito elaborada, né? E aquilo ali te prende na música, então... E esse show inteiro aqui é um must, assim. Eu nunca vou me esquecer de uma frase do meu tio, né? Ele já falecido, ele era o mais velho dos irmãos do meu pai, etc. E ele sempre foi muito fã. E ele sempre foi muito fã de música, e ele conhecia o Supertramp. E ele pegou a época do lançamento do disco ao vivo, do Paris de 80 original, né? E ele fala que o Paris era um disco ao vivo que todos os amigos, todo mundo em 1980 para a virada de 81 que estava antenando em música pop, era um disco que todo mundo tinha nas suas casas, era um must. Você tinha que ter o Paris na sua casa do Supertramp, porque a banda estava estourada mundialmente, etc. E talvez seja esse o grande legado do próprio Rick, em ter trazido uma banda com som tão particular, com som tão orquestrado, mas ao mesmo tempo com tantas influências sofisticadas, mas ao mesmo tempo que conseguia penetrar no coração das pessoas de uma forma muito singular, muito marcante, muito tocante, né? Isso em todas as fases do Supertramp, desde o início e etc. Coisa na qual ele conseguiu fazer muito bem, com diversas composições fabulosas, Loverboy, Living in the Quietest Moments, a própria Waiting So Long, Bonnie, My Kind of Lady, o Brother Where You Bound de 85, que é o primeiro disco do Supertramp sem o Roger, inteiramente composto por ele, que pra mim é o melhor disco da banda nos anos 80. A faixa título de 17 minutos, que tem a participação do grande David Gilmour na guitarra também, é um dos pontos altos dele como compositor. E aqui para encerrar, convidar todos vocês que são aqui, que conhecem aqui a Progland, a entrarem no nosso canal no YouTube e assistirem 2 vídeos que nós fizemos
dissecando, analisando 2 discos icônicos do Supertramp, que foram o Breakfast in America e o Crime of the Century. Tem a participação das minhas queridas amigas e também fãs do Supertramp, Camila Cruz e a Ana Paula Brandão, do Palheta Musical. Recomendo que vocês assistam e que nós possamos, por meio desses vídeos e por outros conteúdos que eu pretendo fazer do Supertramp, claro, né, nós imortalizarmos esse trabalho tão belo que tocou tantas pessoas, né? E eu queria falar aqui para vocês uma pequena recomendação de algo que muitas pessoas não sabem. O Rick, além de ser um extraordinário cantor, pianista, tecladista, arranjador, ele também era um exímio baterista. Inclusive algumas músicas do próprio grupo foram originadas com ele na bateria, com arranjos, Gone Hollywood, do Breakfast in America, partes de Even in the Quietest Moments, que é uma música do Roger, por aí vai, também originaram disso. E o Rick, ele tocou bateria, né, num disco muito bacana, que é um disco chamado You and Me, de um músico chamado Chick Churchill, que era integrante do 10 Years After, famosa banda de blues rock, etc., liderada pelo Alvin Lee e tudo mais, né? E esse disco ele é de 1973 e na época o Chick e o 10 Years After eles tinham feito algumas double gigs com o Supertramp, ainda na turnê de suporte ao segundo disco deles na época, que era o In Daily by Stampede, antes deles estourarem, etc., com Crime of the Century, por aí vai, né? E o Rick tocou nesse álbum, né? Ele tocou, salvo engano, em 2 músicas, né? Mas ele e o Roger, eles tocaram nesse disco. Demos inteiras do disco, ele participou como baterista. Eu não vou me recordar se o disco final possui as performances dele em um número substancial de faixas além dessas 2. Mas todo o processo de feitura do álbum, das demos, das originações das músicas e etc., e até das linhas de bateria que viriam a ser gravadas por outros músicos no disco em si, tiveram a concepção do próprio Rick na bateria e é uma oitiva muito recomendável para quem quer conhecer um pouquinho da pitada dele fora do Supertramp. E eu tenho uma anedota aqui curiosa pra gente encerrar esse videozinho de homenagens. O meu pai, ele sempre foi fã de Supertramp, mas ele sempre foi muito fã de música pop, né? E, naturalmente, ele sempre foi muito arraigado nas músicas do Roger Hodgson, né? Geralmente ele não é tão fã das músicas do Rick. Houve uma Goodbye Stranger só e por aí vai. E ele considera a melhor música do Supertramp uma composição do Rick, que é Free as a Bird. Então por aí você considera que, né, embora meu pai não seja muito parâmetro, que até mesmo os ouvidos não acostumados com o próprio Rick acabam se apaixonando pelo estilo de composição, pelo estilo íntimo e pelo estilo visceral, mas com muita substância e muita técnica e emoção que ele conseguiu imprimir nas músicas, nos discos e em toda a sua carreira, que acabou conquistando a todos nós e a muitos por aí. Sempre bom dizer que o Supertramp nunca foi e nunca será só Roger Hodgson. Descanse em paz, Rick. É isso. Tchau, tchau.